Professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Estado de Educação do Acre, com o oitavo ano na aula 13. Essa aula é sobre as variadas concepções de vida e de morte nas religiões, ok? A gente pode dizer, puxa vida, mas nem tem que falar de vida, tá legal, mas falar de morte, inclusive nessa fase que a gente está vivendo, embora a gente não queira, a gente não deseja, mas uma série de situações estão relacionadas à morte, a quantidade, a razão das mortes, não é? O choque nas famílias, perda de amigos, entendeu? De colegas, enfim. Então as religiões, todas elas têm uma palavra sobre a morte. As religiões, elas não acham que a vida termina no túmulo, ok? Então nós vamos ver hoje quais são essas concepções, de um modo geral, evidentemente, que a gente não vai detalhar por religião como são as visões de vida e morte nelas. A gente vai ver de modo geral, ok? Então, nesse próximo slide, você já vai ver a simbologia e significado dos rituais fúnebres. Há, então, em cada religião, uma maneira de encarar a morte e, diante dela, um determinado ritual cercado de simbologia. Por exemplo, a gente vê no item número 1 que os rituais fúnebres, eles são ações que têm símbolos, que têm todo um significado, têm toda uma simbologia. Às vezes você vê até nos cemitérios, nos túmulos, na porta dos cemitérios, não é? A cor, a roupa de um sepultamento, as coroas de flores, de repente a religião, se você for no velório de uma pessoa evangélica, é uma ala do cristianismo, você não vai ver velas, mas se você for no velório de uma pessoa da ala cristã católica, você vai ver velas. Então há símbolos, há significados. Eu acho particularmente a simbologia da vela linda, porque embora seja um fogo pequeno, ele expulsa as trevas, não é? Ele ilumina, mas o evangélico não vai usar a vela como símbolo. Por exemplo, um exemplo, né? Rito e ritual, sequência definida de atos simbólicos. Então, você quando vai a um velório, dependendo do tipo de religião, por exemplo, no sepultamento de pessoas judias, a pessoa é colocada em contato com a terra. Nos cemitérios judaicos, depois do final do velório, as pessoas se retiram e aquela pessoa ela vai ser colocada apenas envolta, como Jesus foi sepultado, né, num lençol, em contato com o solo. Eles seguem literalmente aquele texto da Bíblia, que nós somos formados a partir do pó e para o pó nós voltaremos. Então, há diferentes rituais há uma sequência definida de atos simbólicos diante do ritual, do ritual fúnebre, não é? O ritual de passagem, final e início de um novo ciclo. Geralmente, as religiões explicam, olha, a morte é o final de um ciclo e início de outro ciclo. Isso é de um modo geral, não é? Se eu falei a você que as religiões, elas não dizem que o fim da vida é a morte, elas vão dizer o que com respeito à morte? Termina um ciclo e inicia-se um outro ciclo. Aí cada religião vai ter uma maneira diferente de entender, certo? Funções no processo de luto. Olha, depois da morte, o tempo, o emocional da pessoa, há todo um processo de memória e alívio, não é? Porque é claro que, por exemplo, nessa questão da pandemia, a gente não esperava mortes tão súbitas, não é? A gente vê, às vezes até pela internet, pessoas distantes que perderam, a gente até se surpreende. Eu me surpreendi com pessoas que perderam seu ente querido de maneira repentina. Então, há todo um processo, os parentes, as próprias pessoas daquela religião, para que a memória seja uma memória de alívio e aquela tristeza não consuma, não se prolongue, não seja tão dolorosa, não é? E tem uma função social, não é? Os vários sentidos da morte. A gente vê que a sociedade, de um certo modo, absorve, né,
a sociedade como que participa. Um velório tem um conjunto de pessoas que estão ali juntas. Interessante que a Bíblia tem um versículo que até diz, a Bíblia costuma dizer, olha, é melhor que você esteja no velório do que na festa. E você, que é isso? Mas a Bíblia justifica, ela diz, olha, no velório, todos que estão ali prestam atenção no fim da vida, se preparam para um fim da sua própria vida. Não é? Então, é nesse sentido que o velório é um ato social, ok? Vamos ver, então, agora quais são os sentidos da morte, não é? Nos rituais fúnebres, qual é a função social deles? Por exemplo, na simbologia, ele é um indicador concreto de realidades abstratas. Você tem símbolos da morte. Você vai, às vezes, em cemitérios antigos, você vê sobre a tumba algum tipo de anjo, um cântaro quebrado, não é? O símbolo do cântaro da pessoa que partiu, um cântaro quebrado, um cântaro coberto, uma cruz. Há uma série de símbolos que representam a morte, descrevem o que a gente não consegue expressar com palavras, não é? Então, uma vez eu visitando um cemitério aqui da cidade, eu encontrei dentro daquela câmara, protegida pelo vidro, a camisa de futebol da pessoa que havia falecido. Era um jovem novo. É uma maneira de você simbolizar, entendeu? A partida daquele ente querido, não é? O rito e ritual. O ritual é uma sequência de ações simbólicas num contexto social representativas do luto, referentes à religiosidade e a outras tradições. Antigamente, as pessoas, no meu tempo de criança, as mulheres tinham que vestir preto. As pessoas, as viúvas que perderam seus maridos, tinham que vestir preto, não podia. Ou então, o homem, ele podia botar o seu paletó, às vezes até por causa do trabalho, mas na lapela tinha que colocar uma fita preta. Isso foi um costume que passou, não é? Mas era uma maneira de você simbolizar, dar uma certa continuidade, para que a pessoa soubesse, para que você, de certa forma, guardasse um respeito, né, com a pessoa que morreu. Era uma maneira, não é? Ritual de passagem é uma dramatização social frente ao patente ou latente enfrentamento irremediável da morte. O que é patente? Aquilo que aparece, né? Latente é aquilo que fica escondido. Então, há alguma coisa que aparece, o choro, não é? E a emoção, e há também alguma coisa que fica, mesmo que na lembrança, na memória. Então, esse enfrentamento, não é, da morte, ele contrasta com a sublimidade da vida. Então, as religiões têm uma resposta para a morte, não é? A sublimidade da vida, ela vai ser ressaltada. Então, esses rituais de passagem, eles guardam, trazem esse significado, transmitem esse significado, não é? Funções do luto. Olha, o luto é memória e alívio. É uma homenagem a quem partiu, é um consolo, não é? É em relação ao morto, é uma reintegração social da pessoa que está enlutada num contexto amplo de sentido cultural, religioso e social. Então, é claro que o luto é uma coisa que a gente carrega com a gente. Eu lembro, na minha vida pessoal, eu assisti à morte da minha mãe, com a continuidade do tempo, a gente foi tendo um consolo, tendo um alento, às vezes até eu tive que arrumar as coisas dela, as roupas, dar de presente. Então, a gente às vezes até supera, né? O fato de eu dar as roupas da minha mãe de presente, as roupas do meu pai também de presente, foi uma superação, como se se perpetuasse numa outra pessoa a presença dela, né? E função social e sentidos da morte. Múltiplas visões, a visão científica, é interessante isso. Os médicos, por exemplo, eles têm uma visão fria, em certo sentido, em relação à morte, né? Então, a visão científica dela, a visão cultural, a visão religiosa, tudo isso contribui para uma humanização e valorização da vida, ok? A morte é uma coisa certa, mas a gente não pode apressá-la. Há certas posturas em relação à vida que tornam
abreviam a morte. Então, nós temos que aprender a valorização da vida. Então, no próximo slide, a gente vai ver atitudes que representam valorização da vida. Por exemplo, valorização da mente e do corpo. Não agressão, nem a si, nem ao outro. Escolha de amizade, escolha de conversas construtivas. Às vezes a pessoa está viva, mas mentalmente, psicologicamente, está morta. Muitas vezes atos de violência surgem por causa de um envenenamento da mente, envenenamento do coração. A gente tem que ter cuidado, que é um tipo de morte também, não é? Afastar maus exemplos, ver, ouvir e agir só fazendo o que é construtivo. Há um versículo na Bíblia que diz, vença o mal com o bem. Então nós temos que praticar sempre o bem e até nos vigiarmos, porque nós somos pessoas frágeis que também podem praticar alguma coisa que é negativo. Valorização do contexto de vida, vamos influenciar positivamente, e não o contrário, sermos influenciados negativamente, não é? Vamos frequentar ambientes saudáveis, vamos fugir do contexto onde há influência negativa, onde há violência, mesmo pensada, violência contra a vida, né? Valorização dos estudos. Olha, o estudo é algo que nos prepara para a vida profissional, vai nos preparar para a nossa independência financeira, vai nos preparar para a gente dividir com a pessoa que vai seguir a vida conosco, do nosso lado, o sustento dos dois, entendeu? Então a vida de cada um já começou, tá? Valorizar o espaço, valorizar as oportunidades que a escola oferece, a escola agora está em casa, logo, logo quando a gente voltar, vamos valorizar, que essa fase sirva de, cada vez mais, a gente possa valorizar, já que está tão conosco, não é? Esse impulso para estudar está sob nossa responsabilidade. Bom preparo na fase atual, planejar e preparar desde já um projeto de vida. Valorização do projeto de vida, a vida já começou. Não é? O futuro teu é agora, é hoje. Então, vamos, disciplina, aplicação nos estudos são fundamentais na preparação para o emprego do futuro. Você não pode desprezar agora o estudo que você tem nesse nível de agora, porque senão você não vai conseguir chegar num nível superior lá na frente, ok? Valorização de princípios éticos. Ninguém vive sem princípios éticos. Valorização da vida é valorizar princípios éticos. O certo e o errado. O esforço para praticar somente o certo. Não valorizar a ética é não valorizar a vida. Não é? O caráter, a personalidade, o rigor são necessários na prática de princípios éticos, ok? Aí tem um exercício, uma atividade, relacionar as colunas indicando de modo correto as definições de cada ritual fúnebre. Você pode dar uma olhada nesse exercício e fazer essa relação. Lá no slide anterior, você encontra a resposta, não é? Ela aparece logo aí, ó, tá? E aí tem um outro exercício também, que é a atividade 2. Relacionar as colunas indicando a correspondência correta dos itens de valorização da vida. A gente falou sobre valorização da vida, fez uma relação, estão aí no exercício 2. É só você ir lá no slide, completar e a resposta já aparece aí para você, ok? Foi um prazer estar com você. Não esqueça de clicar a aula na plataforma Eduque e até a próxima oportunidade.